quantas asas cabem no céu? Quantas vozes louvam a Deus sem cessar? É certo que o número de anjos não é infinito, pois tudo o que foi criado deve necessariamente ter limite. Mas deve-se admitir que esse número é prodigioso e está além de toda a imaginação humana. Mistério guardado entre raios de luz e véus de silêncio, o número dos anjos permanece escondido, não para nos confundir, mas para elevar nossa mente ao infinito. Pensar neles é vislumbrar o invisível, é tocar com o coração a grandeza daquele que os criou. Hoje abrimos essa porta, não para contar, mas para contemplar. Sabemos que os anjos são criaturas espirituais, puras inteligências criadas por Deus. Mas quantos são eles? É possível imaginar esse número? A Igreja, com base na Sagrada Escritura, nos dá pistas, mas não uma resposta definitiva. E talvez seja justamente isso que Deus quis, deixar o número envolto em mistério, para nos lembrar que o céu é maior do que qualquer cálculo humano. São João, no Apocalipse, fala de milhares e milhões de anjos ao redor do trono de Deus. Daniel, em sua visão profética, também nos descreve assim. São números simbólicos, sim, mas que apontam para uma realidade. Eles são inumeráveis aos olhos humanos. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, não tentou contar, mas refletiu sobre o motivo de serem tantos. Para ele, a perfeição do universo exige que os seres mais nobres superem os inferiores. E os anjos, sendo mais elevados que as criaturas materiais, superam em número tudo o que existe. Assim como há incontáveis grãos de areia, mais ainda existem anjos. E mais, cada ser humano possui um anjo da guarda, e nenhum anjo é designado a duas pessoas ao mesmo tempo. Isso significa que já há ao menos um número equivalente ao total de pessoas que já viveram. E se cremos que Deus já designou anjos para aqueles que ainda nascerão, então seu número extrapola ainda mais nosso entendimento. São Basílio Magno nos lembra que cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. Essa verdade nos revela o cuidado infinito de Deus, que não apenas criou essa imensidão de seres celestiais, mas os distribuiu pessoalmente a cada um de nós. Se pensarmos que cada vida humana é acompanhada por um guardião invisível, a magnitude dessa corte celestial é algo que a mente humana mal pode alcançar. Não se trata apenas de números. Trata-se do amor e da atenção personalizada que o Criador oferece a cada alma. Nesse cuidado individual, percebemos que o número dos anjos, por mais prodigioso que seja, não é apenas uma questão de quantidade, mas de qualidade. Um sinal da providência e do carinho de Deus para conosco. E diante dessa imensa multidão, naturalmente surge a pergunta: como se organizam esses seres tão numerosos e tão perfeitos? Nessa incerteza, o que podemos pensar que seja mais provável é que existam mais anjos da ordem mais baixa do que jamais houve e jamais haverá homens. Porque cada homem tem seu anjo da guarda, e esse anjo é normalmente tirado apenas da ordem mais baixa, e que o mesmo anjo não é sucessivamente, ou ao mesmo tempo, o guardião de vários homens. Além disso, como essas ordens sagradas são tanto mais numerosas, quanto mais perfeitas e mais elevadas, pode-se crer que há mais arcanjos do que anjos, mais principados do que arcanjos, mais potestades do que principados, e assim por diante com as outras ordens. O que, sem dúvida, eleva o número desses espíritos celestes a uma quantidade que não podemos compreender.
Também o sábio em Provérbios diz que a dignidade de um rei consiste no grande número de seus oficiais e daqueles que o cortejam. Deus, então, sendo soberano de todos os reis e um príncipe de infinita dignidade, qual será a multidão dessas inteligências puras que compõem sua corte, e cujas funções são comparecer diante de seu trono, ouvir e executar suas ordens? A tradição nos revela uma ordem divina e harmoniosa. Assim, os anjos não apenas existem em grande número, mas também estão organizados em 9 coros celestes, divididos em 3 hierarquias, conforme nos ensinou São Dionísio Areopagita em sua obra Hierarquia Celeste, onde a primeira hierarquia é composta dos mais próximos de Deus, como os serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia é composta dos anjos ligados à ordem universal, como as dominações, virtudes e potestades. A terceira hierarquia pertence aos anjos ligados ao mundo humano, como os principados, arcanjos e anjos. Para uma tão vasta quantidade de hierarquias, uma infinidade de tarefas é distribuída entre esses seres celestiais. Podemos então imaginar um número incontável de anjos dedicados a cada missão, cada ação, cada cuidado que o universo exige. Assim, a imensidão do número de anjos reflete não apenas a grandeza da criação, mas o amor providente e constante de Deus, presente em cada detalhe do mundo. Pensar no número de anjos, portanto, é mais do que imaginar uma quantidade incontável. É contemplar uma infinita variedade de seres, organizados com perfeição, empenhados em colaborar para a grande obra da criação. E nessa imensidão, cada um de nós é cuidado por um guardião pessoal, testemunha viva do amor incalculável de Deus por sua criação. Cada um desses coros possui funções específicas: purificar, iluminar e aperfeiçoar. Os superiores comunicam luz divina aos inferiores. Essa ordem não é rígida como um exército, mas harmônica como uma orquestra, onde cada anjo é único, diferente em natureza, missão e glória. Curiosamente, São Tomás nos diz que não há 2 anjos iguais. Cada um é uma espécie única. Como num campo de flores, cada uma tem sua beleza e fragrância própria. Isso mostra não só o poder criativo de Deus, mas também o carinho com que Ele forma cada ser espiritual. Diante de tudo isso, a pergunta inicial, quantos são os anjos, se transforma. Não é mais uma busca por um número exato, mas por uma contemplação do invisível. É reconhecer que Deus, em sua majestade, cercou o universo de sentinelas de luz. Se os céus fossem uma catedral, os anjos seriam as colunas invisíveis que sustentam sua harmonia. Não precisamos contar suas asas ou ouvir todas as suas vozes para saber que eles estão lá, vigilantes, adoradores e mensageiros. Pensar nos anjos é pensar na generosidade divina, que nos cerca de proteção e beleza, mesmo quando não vemos. Que esta reflexão nos leve a confiar mais em Deus e a lembrarmos todos os dias de nossos companheiros invisíveis, pois nunca estamos sozinhos. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!